Olá, querido irmão, querida irmã, como é bom estarmos aqui novamente, fazendo a nossa meditação do Evangelho deste domingo, que é o 25º domingo do tempo comum. E nos é oferecido o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. E diz o seguinte, este santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. E esta é a palavra da salvação. E agora, auxiliados pelo Frei Alberto Madi, biblista italiano, vamos ver o que esse texto quer nos dizer. Jesus anuncia 3 vezes a sua paixão aos discípulos. E cada vez que ele faz esse anúncio, é uma ocasião de conflito e de incompreensão entre eles. Como vemos hoje neste Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 30 a 37. Diz o Evangelho: Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Os seus discípulos têm uma ideia errada do Messias. Acham que o Messias vai a Jerusalém para tomar o poder. Então Jesus não quer que as pessoas conheçam esse conceito errado. Prossegue dizendo o Evangelho: estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. De fato, é a 2ª vez que Jesus ensina sobre a sua paixão. O Filho do Homem é o homem que tem a condição divina, ou seja, o homem com o espírito que atinge a plenitude de sua humanidade. Em contraste ao Filho do Homem, temos o homem que não tem espírito, que não atingiu a maturidade de vida. E são exatamente esses homens, essas pessoas que querem e vão matar Jesus, pois eles não podem suportar o plano de Deus para a humanidade. O Evangelho nos diz ainda: mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. O número 3 dias depois, como indica o Evangelho, que Jesus ressuscitará, significa a plenitude, ou seja, Jesus vai ressuscitar completamente, totalmente. Jesus falou muito claramente, ele não falava por parábolas. E aqui tem um detalhe curioso: não é que seus discípulos não entendiam suas palavras, eles as entendiam bem, mas eles não querem que Jesus explique o que eles realmente tinham compreendido. Ou seja, que Jesus enfrentará um verdadeiro desastre em Jerusalém. E aqui se dá novamente a reprovação que Jesus já havia feito aos discípulos, dizendo que eles têm ouvidos, mas não entendem. Prossegue o Evangelho, dizendo: eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Jesus os questionou. Os discípulos têm medo de questionar Jesus, mas Jesus não tem medo de questionar seus discípulos. Então ele pergunta o que eles vinham falando pelo caminho. Recordando que quando o evangelista Marcos coloca a indicação caminho, ele sempre se refere à parábola dos 4 terrenos, onde a semente lançada pelo caminho é a semente imediatamente comida pelos pássaros,
que eram a imagem de Satanás, e Satanás é sempre a imagem do poder. Aqueles que nutrem sentimentos de ambição acima dos outros e de sucesso são refratários à palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor não penetra no coração dessas pessoas. O Evangelho nos diz, eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Os discípulos continuam com essa ideia de hierarquia, posição, superioridade e não entendem a mensagem de Jesus. Jesus se coloca na posição de mestre, ele está sentado, ele está ensinando. O evangelista afirma que Jesus chamou os 12. É estranho. Ele está em uma casa da Palestina, uma casinha. Por que ele teve que chamar? Porque os discípulos estão longe, não fisicamente deles, mas estão longe de coração. Os discípulos acompanham, mas na realidade não seguem Jesus. Acompanhar é uma coisa, seguir é outra. Então eles estão distantes dele. E ele precisa chamá-los. E quando Jesus começa dizendo, se alguém, o evangelista constrói a expressão como o convite que Jesus fez sobre a cruz. Lembram, domingo passado? Se alguém quer vir atrás de mim, renegue a si mesmo, tome a sua cruz. Pois bem, é a mesma expressão, se alguém. Então é uma questão de seguimento que Jesus Cristo está dizendo aqui. Então, se alguém quiser realmente ser discípulo dele e segui-lo, não pode ter essas aspirações que os discípulos estavam mostrando. Não, na comunidade de Jesus não há pessoas superiores, mas pode haver o primeiro, ou seja, aquele mais próximo de Jesus. Nesse caso, quanto mais a pessoa se fizer a última, a serva de todos, mais estará próxima a Jesus. Aqui, o evangelista usa o termo grego diáconos, enquanto servo, que em grego é doulos, é aquele que é obrigado a servir, diáconos é aquele que serve, mas de maneira livre e voluntária, por amor. É por amor que ele se coloca a serviço dos outros. Então Jesus quer que nós sejamos diáconos, gente que livremente se coloca a serviço dos outros por amor. O evangelista continua dizendo que Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Enquanto que os 12 tiveram que ser chamados, aqui Jesus pega uma criança, toma alguém que está perto dele. O termo usado pelo evangelista não indica bem uma criancinha pequenininha, mas um rapazinho, o qual, devido à sua idade e importância, é o último na sociedade judaica daquele tempo, estando a serviço de todos. O Evangelho diz que Jesus o colocou no meio, indicando que o rapazinho ocupa agora o lugar dele, está no centro, no meio dos discípulos. Portanto, Jesus coloca no meio, em destaque, aquele que serve. Ao abraçar o rapazinho, que é o servidor de todos, Jesus se identifica plenamente com ele. E diz que devemos nos identificar também com aqueles rapazinhos, os quais, com a sua atitude de serviço, são a imagem do verdadeiro discípulo de Jesus. Porque é disso que se trata. Quem acolhe esses pequenos em nome dele, é a ele que está acolhendo. E quem o acolhe, acolhe o Pai que o enviou. Jesus assegura que o serviço voluntariamente exercido é aquele que identifica o indivíduo com ele e que é o acolhimento dos menores da sociedade que permite a presença contínua do Pai no meio da comunidade. Pois bem, após essa reflexão com a ajuda de Alberto Madi, eu faço agora uma reflexão pessoal minha. Primeira coisa, impressiona constatarmos o contraste que havia entre Jesus e seus discípulos, aqueles que andavam mais próximos ao Mestre. E
é ainda mais impressionante percebermos como o evangelista não esconde a covardia, o medo e incoerências que os discípulos manifestam a todo momento. E eles, os discípulos, os apóstolos, eram conhecidos e reconhecidos como as testemunhas oficiais da ressurreição de Cristo. Representavam as 12 tribos do novo Israel, que era a igreja. E sua forma de vida e trabalho era conhecida entre as comunidades. Portanto, a esses homens a quem a igreja nascente tanto devia, não se tratou de modo privilegiado. O Evangelho é bem honesto em deixar transparecer todos os seus limites e imperfeições. Com isso, o Evangelho está nos dizendo que o melhor para a igreja não é a boa imagem de seus dirigentes, mas a verdade e a transparência do que cada qual vive no seguimento de Jesus. Na igreja primitiva, e isso é bom saber, a liberdade de falar com clareza, franqueza, sem nada ocultar, que em grego é parresia, teve uma importância singular na vivência da fé. Pena que nos tempos que correm, em várias ocasiões a igreja se preocupe mais em ocultar, em preservar a boa imagem de si mesma e de sua hierarquia, ao invés de viver de modo transparente, obtendo assim mais credibilidade. Podemos tentar fazer uma paródia do que o Evangelho deste domingo nos narra. Se nos tempos de Jesus, os discípulos perdiam tempo, energia e foco, discutindo e disputando entre si, a fim de ver quem seria o mais importante, o mais poderoso, o mais influente, nos dias atuais, há muitos membros da hierarquia católica que desperdiçam tempo precioso, energias, inteligência e foco com questões secundárias, enquanto o nosso povo está faminto de pão e da palavra de Deus. Hoje, o nosso povo também se parece com ovelhas sem pastor, como Jesus constatou em sua época. No Brasil, voltou com força total e incrível velocidade a fome, a miséria, o desemprego, a inflação, a fuga da escola, a fuga de talentos do nosso país, a ignorância, a superstição, a falsa fé cristã, etc, etc, etc. E nós vamos ficar assistindo a tudo isso? Sem tomarmos iniciativas? Sem nos envolvermos? Sem nos sensibilizarmos? Jesus está nos exortando, tal como fez aos seus discípulos naquele tempo, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E agora, concluindo essa meditação, vamos fazer um momento de oração. Eu convido você a acompanhar o texto da oração que agora vai começar a surgir aí também na sua tela. Façamos juntos esta oração à luz do que nos disse Jesus no Santo Evangelho deste domingo. Senhor Jesus, no Evangelho de salvação, colocaste para nosso modelo um rapazinho. É o homem não realizado, pequeno, indefeso, insuficiente para si e para as necessidades dos outros. Tu te fazes presente em um pequeno, para indicar-nos que estás presente onde existe incompletude e limite. Servir hoje significa acolher, cuidar, prestar serviços, dar espaço à comunhão de vida. Tu nos ensinas que o acolhimento deve ser vivido como sinal de amor, um amor feito de gestos concretos que suscitam a consciência de ser amados. Achamos difícil pegar o avental para servir, preferimos dá-lo aos outros e nosso amor continua parcial. Concede-nos deixar-nos penetrar pela Tua palavra e de nos descobrirmos pequenos diante de Ti, necessitados de Teu auxílio e de Teu amor. Providencia para que levemos sempre conosco um jarro d'água, uma bacia, uma toalha e um avental. Amém.
Obrigado por nos ter acompanhado. Faça tesouro dessas santas palavras e até a próxima semana, se Deus quiser.